Bem-vindos ao InovaCast, o podcast do InovaWeek, o maior evento universitário de inovação, empreendedorismo e tecnologia. Aqui nós temos a oportunidade de poder conversar com várias personalidades, vários empresários, vários profissionais, ou seja, a sociedade e o mercado está reunido aqui e compartilhando com a gente um pouco do que eles têm realizado. Aqui nós temos a opção de poder não só desfrutar daquilo que é os projetos que estão sendo apresentados pelos mais diversos grupos, mas também buscar um pouco da experiência que nossos convidados têm trazido para compartilhar conosco. Temos aqui a honra de poder receber Heitor Fernandes, obrigado Heitor, que é diretor de operações da Apex, e eu sou o professor Jefferson Cabral, que vou estar conduzindo essa conversa aqui junto com vocês. Heitor, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que a gente vai poder trazer aqui alguns insights interessantes quando a gente olha a questão das tecnologias habilitadoras, em especial, com destaque aí para a IA. Como é que a Apex tem enxergado esse movimento de adoção e de aquisição de tecnologias habilitadoras, olhando aí a inteligência artificial, para o negócio dela, olhando para dentro e para fora? Jefferson, primeiro agradecer a oportunidade, a gente é parceiro da UVV há muito tempo. Sim. Acho que faz todo sentido para a gente participar de eventos assim, reunindo a sociedade, como você falou, e a gente, como parte dela, trazer nosso conteúdo aqui. Eu acho que a primeira coisa é entender o que a gente faz. Essa é uma coisa que eu vejo que é interessante. Muitas vezes, quando surge uma tecnologia emergente, o ímpeto de usar a tecnologia ele é maior do que a leitura do para que ela serve. E você trouxe como habilitadora, acho que é um termo correto. A Apex é uma plataforma de produtos e serviços financeiros que tem como alvo se adaptar aos ecossistemas regionais onde a gente atua. Hoje a gente está lá no Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Portugal. Então, quando a gente olha, a gente fala, o Brasil tem muitos Brasis e a gente consegue ver isso, a diferença de cada um deles. E o nosso desafio é adaptar os nossos produtos e serviços para cada lugar desse. E aí onde entra uma coisa que é muito relevante no nosso negócio, que a gente tem que conseguir capturar de forma quantitativa, muitas vezes, mas também qualitativa, as informações do cliente. Saber como é que ele pensa, entender qual é a cabeça dele de futuro, de tomada de risco. Quando a gente está tratando de produtos financeiros, a gente tem que conseguir entender a cabeça, o ímpeto de tomar risco do cliente, a vontade dele no mundo onde tem pressões na pessoa física, na pessoa jurídica. Então, isso tudo tem que ser levado em conta e nem sempre, ainda mais nos mercados onde a gente atua, que é fora do eixo principal, a gente tenta pegar os outros estados, normalmente não tem informação quantitativa muito bem estruturada sobre os mercados. Então, nosso desafio ao buscar tecnologias habilitadoras é tratar de dados qualitativos muitas vezes. Então, para a gente, é uma vertente importante de tecnologias como inteligência artificial, é uma forma da gente congregar dados quantitativos, dados qualitativos, para gerar inteligência para a gente, como empreendedor, como a gente toma risco também, nos nossos fundos de investimento, nas nossas iniciativas, mas também para o nosso cliente, gerar valor para ele levando informação, mas também o dado e a informação, a conclusão, levar o pacote inteiro já tratado, mastigado, ou seja, e adaptado a ele. Completo, O FMO completo e adaptado àquela realidade dele, que é diferente aqui do Espírito Santo para Santa Catarina. Esse é um ponto fundamental, viu, Heitor? Eu ia comentar aqui, fazer esse destaque. A capilaridade e a abrangência que a Apex tomou, e obviamente que isso está muito ligado ao modelo de negócio que foi implantado, e aí olhando, sim, a questão da inteligência de dados que está por trás, a questão da modelagem de gestão, de governança que está por trás. Vocês têm posição hoje Sudeste, tem posição no Sul, tem posição no Centro-Oeste. Como é que tem sido lidar com essas diferenças regionais do ponto de vista de apropriação da estratégia que vocês pensaram para o negócio macro e para o micro, olhando essas regiões e aí sim, enxergando de que maneira que as tecnologias está ajudando ou poderá ajudar vocês nessa diversidade de públicos? Perfeito. Eu acho que dá para a gente responder isso de algumas formas. A gente tem aspectos culturais muito diferentes, então já começa por aí, e para o nosso negócio isso é relevante,
porque no fundo eu quero me relacionar com a pessoa que está do outro lado. Essa é uma forma que a gente atua no nosso negócio. Eu quero criar relacionamento com ela e a cultura, o comportamento, ele é relevante aqui. E do outro lado são dados do mercado daquela região. E para isso, por exemplo, a gente tem dentro de casa, né, dentro do grupo, a Futura, que é a nossa empresa de pesquisa. Sim, que é um case, né? É um case. E a gente utiliza ela para alimentar todo um conjunto de iniciativas de comunicação, aí em eventos, nos programas de TV, em conteúdos diversos. E ela cumpre, na verdade, duplo papel, né, Heitor? Porque além de você alimentar para a estratégia de tomar de decisão que vocês têm, ela também gera produtos para poder alimentar o mercado, não é isso? Exatamente. É um negócio, ela não é só a ferramenta uma coisa para dentro de casa. Sim. Ela é um negócio. Mas ela gera essa inteligência. Então, por exemplo, a gente atua muito forte no mercado imobiliário. Poxa, mas o mercado imobiliário de Vitória, que é uma ilha, que é restrito em território, que já é verticalizado, é muito diferente do mercado imobiliário, né? de São Paulo, que está pronto, que já tem uma demanda dada, maduro. O ecossistema é muito diferente. Então a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que é o radar imobiliário, que ele é adaptado a cada lugar, a cada local desse, e eu tenho a Futura capturando essas informações em cada lugar. Então é um exemplo, mas tem outros vários, de como que a gente tem que adaptar tanto a leitura das informações e depois o negócio em si, né, para adaptar as necessidades daquela região que é diferente. Sim, sim. Quando você olha, na verdade, a capacidade, né, que vocês construíram de ter essas ferramentas que estão ancoradas em tecnologia para poder dar sustentação àquilo que tem sido a estratégia do negócio, olhando hoje os segmentos, né, que vocês atuam, e aí você já deu destaque para o segmento do mercado imobiliário, né, como é que tem sido os desafios específicos desse segmento? Por exemplo, você tem iniciativa em educação, você tem iniciativa em saúde, você tem iniciativa no mercado imobiliário. Como é que tem sido esses desafios nesses segmentos que são diferentes a partir do olhar estratégico, usando essas ferramentas? Cada setor desse que a gente atua, e a gente atua muitas vezes como um habilitador financeiro, levando financiamento, levando formas de custear projetos, cada um desses tem suas dificuldades e suas diferenças. Então, a gente tem um olhar que a gente tenta sempre estar muito próximo, não dá para atuar com intermediário. A gente tenta estar muito próximo para entender os desafios locais e setoriais. E tem essas duas variáveis. Sim, sim. Eu tenho o setor A, que ele é aqui em Vitória de um jeito, em Santa Catarina é de outro, e setores muito diferentes que são parecidos em locais diferentes. Então, eu tenho essas duas variáveis. Nossa estratégia, basicamente, é não atuar com intermediário. Sempre estar próximo do cliente, na ponta. E esse é um ponto legal que tem a ver com isso tudo que a gente está passando aqui. A nossa estratégia depende de formação de capital humano na ponta. A gente vive no Brasil que ele passou por uma centralização do mercado financeiro. São Paulo capta dinheiro no Brasil inteiro, mas a aplicação desse dinheiro, onde tem os ativos no final da história, normalmente eles estão em São Paulo. Isso atrai mais capital humano, forma mais capital humano e atrai mais recursos financeiros. E gera um ciclo virtuoso, né? Virtuoso. E São Paulo fez isso muito bem. E como é que você consegue quebrar esse ciclo estando no mercado adjacente? E como é que eu faço esse ciclo funcionar aqui no Espírito Santo e nos outros locais? A nossa estratégia é muito baseada nisso, estar próximo, ter capital humano qualificado não em algum lugar longe, mas ter alguém perto, entendendo o risco, entendendo na proximidade com o cliente o que dá para fazer de solução customizada. E aí a gente ataca essas diferenças de setores, diferenças de locais. Essa é a nossa forma de ver isso, que é estando próximo. Você tocou no ponto aí importante também, né? Quer dizer, os negócios, eles não são feitos pelas empresas. Os negócios são feitos pelas pessoas que compõem as empresas, né? Então, quando a empresa, né, quando a iniciativa privada, quando a organização compreende isso, a forma como ela produz, a estratégia dela é completamente diferente. Porque a valorização das pessoas, ela ocupa um lugar de destaque nessa estratégia. E aí, olhando nessa perspectiva, Heitor, né, nós somos parceiro da Apex já há um bom tempo, temos construído muita coisa bacana, né, juntos, e eu acredito que a tendência é que a gente amplie cada vez mais. Como é que você vê a importância, né, das universidades, das startups, né, das empresas, nesse contexto de construir uma jornada em direção à inovação e, obviamente, usando
as tecnologias como grande alavanca? Eu acho que isso é uma grande oportunidade, porque a gente está falando de um cenário brasileiro em que houve um afastamento muito grande da academia do meio empresarial. A academia acabou produzindo conteúdo para si mesma, digamos assim, e hoje a gente já vê uma retomada dessa aproximação. E aqui a gente está no exemplo disso. Sim. Que a gente está muito mais próximo do meio empresarial, entendendo a demanda. E isso dá para fazer um paralelo entre academia e meio empresarial, mas também dentro das empresas. Quando a gente vê o afastamento dos times técnicos que contém ali o conhecimento, detém o conhecimento das tecnologias habilitadoras do time de negócios, a gente vê que a coisa não anda. A gente tem linguagem diferente de um do outro, a gente tem skills diferentes, e essas coisas não se congregam, eles não se encontram em lugar nenhum. O desafio do alinhamento, né? O desafio do alinhamento. Eu acho que é um paralelo semelhante ao que a gente vê entre academia e meio empresarial. Nos dois universos, quando a gente consegue juntar eles na mesma mesa e produzir coisas em conjunto, conclusões em conjunto, perguntas, agora a gente está na época das perguntas, mais do que das conclusões. Produzir isso em conjunto, eu acho que é aí que sai o valor, tanto dentro das empresas quanto no mercado como um todo, unindo academia e meio empresarial. Eu acho que a chave para a gente habilitar tecnologias, casando com a estratégia, está nessa união, no micro, dentro das empresas. Times técnicos e de negócio, e no macro, academia com o meio empresarial, que eu acho que tem avançado bastante nos últimos anos. Sim, sem dúvida que esse modelo, né, ele tem tido uma dinâmica, né, de uma construção de conexões, né, de convergência muito maior. Claro que nós não vamos aqui, né, cometer assim, nenhum juízo de valor de que a academia, nesse período todo em que criou-se esse distanciamento, também não cumpriu o seu papel no desenvolvimento da ciência básica, que é fundamental. Mas o quanto que essa ciência básica ela conseguiu dar sustentação e conseguiu incentivar a ciência aplicada. E os desafios que as empresas estão enfrentando. É isso, por quê? Porque na hora que você consegue, nessa aproximação, entender a dor, a necessidade, o problema, a demanda que esse mercado tem, o movimento que você faz é de retroalimentar para que isso, a partir das expertises que a universidade construiu, ela possa o quê? Desenvolver a quatro mãos com o mercado soluções que sejam mais apropriadas. Eu vou te dar um exemplo interessante que você destacou no InovaWeek, Heitor, que é o seguinte. O InovaWeek é uma grande plataforma como se fosse um guarda-chuva, né? Nós temos aqui no nosso entorno 11 microeventos acontecendo. E tem um microevento que ele tem assim, um ponto muito sinergético com aquilo que você trouxe para a gente no comentário, que é o Inova Apps. O que é o Inova Apps? O Inova Apps, a gente forma squads de alunos, onde são times multidisciplinares, eles são mentorados e acompanhados por professores da área de exatas e tecnológicas, e esses times, a gente elege duas empresas parceiras, né? E elas trazem dois desafios. Os times são repartidos, então a gente tem lá 15 times no desafio de uma empresa, mais 15 times no desafio da outra. Então, eles já começaram agora nesse final de semana. Passaram o sábado e domingo inteiro aí. Vem, depois de validar esse desafio, vem profissionais da empresa que fazem o acompanhamento durante esses 2 dias, para que eles possam, a partir dessa instrução, dessa mentoria, desenvolver as possíveis soluções para o problema e desafio que foi colocado. E eles continuam durante o final de semana que vai voltar agora, para quê? Para que seja feita a análise por parte dos professores e por parte dos executivos das empresas que estão com desafio, aquele que está mais adequado ao problema que foi colocado. Então, você tem um grupo enorme de cabeças pensantes dedicadas exclusivamente ao desafio que você colocou e com soluções extremamente adequadas num prazo muito curto, com investimento quase que zero e dando oportunidade de um espaço de prática para esses alunos. Esse movimento, que é óbvio que ao final é mais ou menos uma modelagem hackathon, sim, ele tem tido assim, um resultado excepcional. E o InovaWeek, né, ele cumpre esse papel. É uma resposta a isso. É isso aí, ele cumpre esse papel. Eu acho que tem uma via de mão dupla nisso. Eu falei, a academia
ela passou por um tempo que ela estava produzindo ali conteúdo para si mesma, e eu estou até falando de caso próprio, tá? Eu passei por área de iniciação científica, aquele negócio. E a gente tem o contrário também. Se a gente que é do meio empresarial quer uma resposta da academia de pessoas mais prontas chegando, de conhecimento mais aplicado, a gente também tem que se aproximar. É protagonismo para poder construir junto. Exato, né? Levar os desafios, fazer uma montagem em conjunto, como você falou. Acho que tem riqueza na via de mão dupla aqui, que é esse ambiente aqui. É um ambiente onde a gente constrói esse espaço de comunicação, de levar os desafios, de mostrar o que tem de oportunidade, que a academia pode ocupar também espaço para educação corporativa, para muita coisa. E levando conhecimento para as empresas e trazendo desafios das empresas para cá. Porque, na verdade, esse movimento, acaba retroalimentando o outro, é um ciclo virtuoso. Bom, já estamos aqui caminhando para o encerramento da nossa conversa aqui com o Heitor. Obviamente que a gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui, porque é riquíssimo, né, a nossa temática. Mas, Heitor, se você tivesse assim, que deixar uma frase, né, uma reflexão para aqueles que estão nos assistindo aqui, falando um pouco assim de como que a inovação, né, pode representar um elemento de posicionamento diferenciado, né, de ativo estratégico, o que você deixaria aí de reflexão aí para o nosso público? Eu me lembro da época, né, que não tem tanto tempo assim, mas que eu estava ali nessa época de faculdade, é um momento que tem muitas indecisões, né? Ou antes de fazer a faculdade, que faculdade eu faço, agora se eu faço um intercâmbio, se eu faço estágio... Onde é que eu vou, né? E esse momento ele é muito chave. Depois, não melhora não, continua tendo indecisões. Os Everest continuam ali, mas as coisas, eu acho que é o primeiro susto que a gente toma na vida. E tem uma coisa que eu tenho aprendido agora, eu tenho começado a refletir sobre, não existe decisão certa, existe você toma a decisão e faz ela dar certo. E para isso muda tudo, na verdade. Você começa a ler essas indecisões como uma oportunidade de qual caminho que eu vou ter mais força para fazer ele dar certo. Não quer dizer que o outro não daria, só quer dizer que esse daqui eu tenho mais ímpeto, eu tenho mais confiança, eu tenho mais ferramenta. Normalmente, quando você está nessa indecisão, você está olhando o racional, mas você acaba tirando da frente essa... o que eu estou mais animado de fazer? E muitas vezes é essa a resposta. Eu acho que na minha época ninguém me falou isso, mas eu poderia ter alguém para poder ter falado, viu? Fiquem atentos a isso, né? O que o Heitor traz aqui é uma reflexão importantíssima, porque nesses momentos de escolha, aquilo que vai nutrir, aquilo que vai direcionar a sua escolha, né? E é uma construção depois de fortalecimento da escolha que você fez, é o seu nível de curiosidade, de inquietação, de comprometimento, de disciplina, de foco. Então, essa construção é uma construção permanente. Heitor, obrigado mais uma vez pela conversa, obrigado pelo seu tempo aí. E nós aqui estamos finalizando mais um episódio do InovaCast, o canal oficial em podcast do InovaWeek, um espaço que nós temos construído aqui de uma conversa aberta, de uma conversa franca, de uma conversa sincera e descontraída para trazer um pouco da experiência desses grandes profissionais representando essas grandes empresas para vocês. Fique conosco e acompanhe a nossa programação.